professor, seja bem-vindo a mais um planejamento de aula do componente de robótica. Eu sou a professora Fernanda, sou formadora da rede, estou como formadora aqui na EFAP. Hoje eu estou usando uma blusa vinho com uma calça jeans e uma bota preta. Só que hoje eu não estou sozinha, não é isso mesmo? Oi, gente. Olá, obrigada pelo convite, Fernanda. Fiquei muito feliz. Eu sou a professora Tânia Rezende, estou formadora EFAP. Eu sou uma mulher branca de cabelos e olhos castanhos e hoje eu estou com um casaco preto, uma blusa de lã com detalhes branco e rosa. E muito, mas muito feliz de estar aqui, Fernanda. Obrigada, Tânia. Então, nosso planejamento de aula de hoje são das aulas parte 1 e parte 2 do BitPet dos sextos e sétimos anos, tá? E os nossos objetivos desse planejamento são planejar e conduzir as aulas e a aplicação de sensores de luminosidade com a microbit, orientar os estudantes no uso de variáveis, condicionais e sensores, aplicar estratégias de gestão de sala de aula e metodologias ativas. Essas são, então, as capas do nosso material digital, as aulas 6, 7, 8, 9 e 10. Nós temos também aí o escopo sequência, que é o nosso orientador para o desenvolvimento, então, do planejamento dessas aulas. Temos também aí os objetivos e os conteúdos dessas aulas. Sempre destaco que é muito importante, professor, você ler os objetivos com seus estudantes para que eles entendam quais vão ser as habilidades e os objetivos que eles vão alcançar com essas aulas, ok? Então, pega o seu material e te encontro no Foco na Aula. Voltamos ao foco na aula, então. Nessa primeira parte, professores, nós vamos falar a respeito, então, de retomada e a proposta das aulas. A gente vai revisar o aprendizado dos estudantes, a gente vai revelar variáveis, condicionais, biomas, espécies ameaçadas em extinção, que nós trabalhamos muito lá no primeiro bimestre, a temática piratas e também jogos de tabuleiro. Então, a gente vai rever tudo isso que a gente fez lá nas aulas passadas. A gente vai contextualizar também sobre como o robô com comportamento animal ele vai ajudar aí em terapias, né, na deficiência visual, então a gente vai destacar isso também. E a gente vai lembrar alguns componentes do kit de robótica e refletir sobre cuidados que os animais eles precisam ter no nosso dia a dia. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o cuidado e a afetividade com os animais de estimação. A gente vai explicar um pouco, lá nos slides 5 ao 8, como que é, então, falar sobre os benefícios das terapias com os animais, e o que é uma lei. Eu acho importante destacar, professor, para os seus estudantes e falar para eles, explicar o que é uma lei. Que pode ser que algum outro estudante não tenha essa ideia, né? Já que eles estão lá nos sextos e sétimos anos, pode ser que eles não tenham ideia do que é uma lei e como que a lei ela vai mover a vida deles. Então, é importante você explicar o conceito de lei. Fazer uma leitura compartilhada sobre essa lei. Então, a lei número 14.084 de 2020 é a lei sanção, que vai falar ali a respeito de maltrato dos animais. Despertar, então, através disso, a empatia no seu estudante. Fazer um quiz interativo, então, de todo esse material, com o Kahoot, uma opção que eu dou para vocês aí, para vocês fazerem esse quiz, para ir, então, fechar com essa temática, né? E uma atividade sugerida é fazer um cartaz de que cuidar e aí eles vão colocar lá o que é o cuidar, e maltratar e eles vão colocar lá o que é o maltratar, para eles entenderem aí. E aí, fechando com o enquadramento positivo do Lemove, ok? Aqui, a gente vai falar um pouco sobre a interação humano-máquina, dos slides 9 ao 12. E aí a gente vai entrar, então, com um assunto de robótica assistiva. A gente vai falar sobre robôs para a comunicação, robôs para a educação. A atividade sugerida seria o desafio sensorial, que aí vai levar o estudante ali a sentir como seria se ele fosse um deficiente visual e também como seria se ele fosse um condutor desse deficiente visual, ok? Nós vamos falar um pouco aqui sobre o cão-guia animal e o cão-guia robô. Neste momento, então, eu convido a minha convidada especial, professora Tânia, a falar um pouco a respeito de como que é, então, o cão-guia robô e como que é, então, o cão-guia animal. Tânia, fala pra gente como que é. Tem as diferenças, né? O cão-guia animal, você precisa ter alguns cuidados. Ele se alimenta, ele tem as necessidades fisiológicas dele, ele tem o horário lá para o descanso. O robô é diferente, o robô ali é a parte eletrônica, se quebrar alguma coisa, se precisar de conserto, é disso. No uso diário, o cão-guia, ele te proporciona ir para todos os lugares. O cão-guia animal. O cão-guia animal. O robô, ele já tem um pouco mais de dificuldade, ainda ele não está tão assim evoluído, porque se você estiver em rua que tem degrau, em ruas muito esburacadas, ele vai parar e não vai caminhar. Então, ele não vai te funcionar muito bem para
para pessoa com deficiência visual. Já o cão animal, não. O cão animal, ele sobe, desce escada, buracos e todas essas coisas. Ok, então o cão-guia robô, teoricamente, ele vai servir mais para o ambiente interno, é isso? Sim, sim. Para o ambiente interno, para alguns locais, vamos supor, de trabalho, grandes, assim, isso ajuda muito para o deficiente visual. Agora, realmente, na área externa, já ainda ele tem limitações. Ok, Tânia, muito obrigada, tá? Aqui a gente vai falar, então, nessa parte, sobre alguns componentes que nós temos lá no material digital e que a gente vai falar nessa aula, que seria o acelerômetro. E aí eu trouxe algumas analogias ali para você, professor, usar com seu estudante. Que o acelerômetro, ele tem celulares e tablets, que tem a bússola no GPS e drones, que nós temos o sensor de luz, sensor de temperatura, sensor de toque. E eu trouxe uma atividade sugerida, que seria a missão programar. Então, é como se o estudante ele tivesse ali o sensor de luz, e quando ele estivesse brincando ali, um aluno fala, apagou a luz. Aí o robozinho dorme. Acendeu a luz. Aí ele acorda, ok? Uma atividade para despertar aí a curiosidade dos estudantes a respeito dos sensores que nós temos no nosso kit de robótica, ok? Para finalizar aqui nessa parte, nós temos então o acesso à plataforma do MakeCode, que está lá dos slides 16 ao 23. Então, a gente vai usar ali o e-mail institucional e, como dica, eu dou sempre para vocês, tenha a lista dos e-mails dos seus estudantes para que você consiga acessar junto com eles, para que esse projeto fique salvo lá na plataforma do MakeCode. A gente vai fazer, então, a programação no MakeCode do BitPet. E aí depois a gente vai fazer o download dessa programação. Com o download dessa programação, a gente vai usar, então, a plaquinha microbit. E é aquele cuidado que a gente sempre fala, né? Não pegar com a mão molhada, não pegar com a mão suja. Ter o passo a passo impresso ali de todo o download da programação. E, se possível, tem um aluno monitor para te ajudar nesse momento, ok? Então, ali nós temos o Lemove, que é dividir o código em partes e explicar cada uma delas. Ok, professores? Então, te espero lá na parte 2 dessa aula, ok? Voltamos, então, para a parte 2, professores, e também a parte 2 do nosso material digital. Aqui, a gente faz uma retomada, então, dos sensores de luz, a gente fala sobre condicionais novamente, variáveis, vistos lá na parte 1. A gente introduz, então, a construção da parte física do robô, e a gente vai entender como que se move um robô, a gente leva os estudantes a investigar articulações e eixos, a gente vai planejar e organizar, então, os materiais que serão utilizados na construção do protótipo do nosso robô. Aí, lá nos slides do 3 ao 5, ele vai falar sobre a anatomia robótica e a anatomia humana. E o material digital, ele traz ali alguns detalhes para você trabalhar com o seu estudante, só que a gente sempre traz uma atividade diferenciada para você. E aqui a gente trouxe, então, a mão articulada que você pode trabalhar com o seu estudante, utilizando ali cartolina, canudinho, muito simples de fazer, somente para a gente contextualizar essa parte de anatomia e de ali articulações com o estudante. Tenho também aqui como sugestão uma comunidade no WordWall que vai falar sobre ossos e articulações, que dá para trabalhar então de uma forma ali mais plugada com o seu estudante. E o Lemove vai falar aqui, dê os passos, liste com os alunos passo a passo do protótipo, para eles entenderem ali o passo a passo da construção desse protótipo, ok? Aqui nós temos então os materiais planejamento e montagem. Sempre trazendo algumas dicas para vocês conduzirem essas etapas. Criar, então, uma estação de sucata. Falando para os estudantes trazerem antecipadamente os materiais que vão ser utilizados, para depois eles fazerem uma curadoria ali do que dá para usar e o que não dá para usar. Usar moldes do material digital. Então, lá no material digital, vai ter as articulações para você utilizar como molde. Dividir a aula, então, por etapas, né, para não ter muita bagunça, muito congestionamento ali na sala. O controle do tempo importante nas etapas, para você não perder aí o controle da sua aula. E cuidado com o uso de equipamentos que possam causar acidentes, tá? Como é uma ideia aí para vocês, lá no material digital, ele traz como opção para você fazer as articulações do nosso protótipo, canudinho. Só que nós aqui utilizamos palito de churrasco, tá, professor? Então, você pode usar como opção no seu protótipo, ok? Nós trouxemos também aqui para vocês visualizarem, com a ajuda, então, da minha amiga Tânia, a adaptação de alguns equipamentos para uso do estudante em sala de aula, o estudante com deficiência visual. Aqui nós trouxemos, né, Taninha? A parte onde o estudante vai fazer o recorte, eu coloquei, então, a fita branca, que vai fazer aqui a marcação para o estudante estar utilizando o estilete. E dá para estudar, e dá para colocar, viu, Fê? Dá para usar. Dá, né? O deficiente, a professora explica direitinho, e com a marcação dá para fazer utilizar tranquilamente. Aqui, Taninha, eu também trouxe o estilete com
uma limitação da lâmina, para o estudante ótimo. ele conseguir visualizar ali Sim, até onde ele pode estar segurando esse estilete, ok? Perfeito. E aí, ó, a Taninha, ela tem a régua dela, que a régua dela é em braille, né? Isso, aqui são os pontos em relevo onde fala os centímetros. Lógico, os milímetros não daria, mas os centímetros já ajuda bastante. Isso é uma régua comprada, mas a Fê... Isso. Com a ajuda da Tânia aqui, nós confeccionamos uma régua em braille aqui na IFAP, tá? Não sei se dá para pegar bem, mas tem as mesmas bolinhas da régua comprada, que dá para utilizar, eu fiz centímetro a centímetro, com as bolinhas que tem a mais. Que o professor pode confeccionar, então, para o seu estudante. E você fez simplesmente com cola quente. Simplesmente com a cola quente, Ai, tá? muito... Olha, ficou perfeito, viu, pessoal? Porque pode realmente utilizar a cola quente e ficou muito boa. Isso. E aqui na cola quente também, a gente fez uma marcaçãozinha, usando também a fita branca, Taninha, sim, aqui, ó. para poder o fazer. estudante também não queimar o dedo ali na ponta da cola, né? E é uma coisa importante, Fernanda e professores, que assim, permita que esse aluno com deficiência visual realmente participe da aula como... Não fique ali só esperando que as coisas aconteçam ou que levem para ele o que ele pronto. Junte realmente com os colegas, assim como a Fernanda trouxe aqui, as adaptações que ela fez para poder, então, o deficiente visual saber que se ele colocar a mão aqui, ele pode se queimar, na questão do estilete também, aqui como aqui, é importante que o aluno participe também, é muito bom, porque ele também vai se sentir participante desta aula. Não fica só aquela coisa assim, deixa o deficiente visual ali de lado, depois que estiver pronto a gente mostra. Não é bem assim, não. Não precisa ter medo, professor, é só explicar. Isso. E a gente percebe que não precisa de muito, né, Tânia? Não. Aqui, ó, professores, eu utilizei apenas a cola quente e a fitinha branca para adaptar. E aqui você utilizou? Papelão. Quer dizer, muito simples realmente. E quando você... Posso voltar com isso? Pode. Ó, e é legal quando fizer, aí o deficiente visual, ele vai tatear, ele vai saber o que foi feito ali na aula. Então, isso é importante. E eu vou dizer para vocês que os alunos vão amar, porque todo mundo gosta de fazer uma coisa tátil. E ainda essa aula de robótica, então, melhor ainda, viu, Fê? Isso mesmo. E aí, para finalizar a nossa aula, então, a gente vai fazer o diário de bordo e a gente vai entender o que funcionou bem, o que a gente pode melhorar. Para finalizar tudo com chave de ouro, a gente pode, então, organizar uma exposição e mostrar, né, para os outros estudantes. Lembrando, professor, que todo o passo a passo que a gente falou aqui nessa aula tem lá no material digital, então, que vocês podem estar utilizando. Nós temos também lá a playlist do YouTube que vocês podem estar acessando. E a gente pede também para vocês aí acessarem a nossa pesquisa de satisfação, responda, para que a gente possa aí estar sempre melhorando esse planejamento de aula para vocês. Taninha, agradeço pela sua participação. Nossa, eu fiquei mega feliz. Gente, é uma delícia mexer com essas coisas. Fiquei muito feliz e, professor, mais uma vez, permita que seus alunos com deficiência participem intensamente da aula. Obrigada, Fê. E a você, professor, muito obrigada e te espero na próxima formação.